Olá! Viram que eu cheguei rapidinho, tal qual eu falei, que era para me acompanhar e que eu vinha correndo para o YouTube para passar essas informações para vocês. Então, antes de mais nada, olá meus seguidores e seguidoras diferenciados, aqui é a professora Alda Pereira, mais uma vez para dar continuidade ao nosso trabalho de análise da gostosa língua portuguesa. Vocês estão lembrados da continuidade dos nossos estudos? No último vídeo eu falei sobre as estratégias para se interpretar poesias e para se interpretar charges. E hoje, conforme combinado, eu vou trazer questões para que nós possamos já analisar. Mas antes de mais nada, vamos bater um papinho sobre. Olha só. Para que a gente possa interpretar poesias, é importante a gente estudar um pouquinho de figura de linguagem, porque algumas questões cobram isso de vocês, concurseiros, sabiam? É isso mesmo. Vai que vocês estão analisando uma poesia e a questão quer saber se ali tem uma metáfora, se tem uma sinestesia, se tem um paradoxo. Imaginem só estes nomes, né? Então, se isto ocorrer, de que maneira vocês vão responder? Vocês vão apenas identificar substantivos, como eu falei, identificar adjetivos? Isto é suficiente para vocês captarem a ideia principal que o texto apresenta. Agora, além disto, como vocês sabem, uma poesia ela é feita de uma linguagem conotativa, uma linguagem figurada, uma linguagem simbólica. E esta linguagem simbólica se apresenta com vários nomes, que é por isso que se chama figuras de linguagem. Então, neste nosso vídeo de hoje, além de eu repassar para vocês aquelas estratégias fantásticas de olhar de maneira diferenciada para a poesia, eu vou aproveitar e revisar um pouquinho com vocês as figuras de linguagem, que é o que eu vou fazer neste momento. Vamos lá? Vamos analisar então cada uma destas figuras que eu vou apresentar hoje. Então vamos lá? Vamos ver cada uma das figuras de linguagem. A primeira que eu vou apresentar é a sinestesia. Esta é uma figura de linguagem que ela indica adjetivos que podem ser captados pelas sensações que representam os sentidos do nosso corpo, como a visão, a audição, o olfato, o paladar. Então, são adjetivos que promovem estas sensações. Vamos observar aqui no exemplo que eu vou mostrar. O doce perfume das flores me entorpece. Olha o destaque, doce perfume. Doce é um adjetivo que representa esta sensação percebida pelo paladar, pelo gosto. E, no entanto, está se referindo a perfume que nós captamos pelo olfato. Sentimos o cheiro. Então, aí que se configura a figura de linguagem, é o doce perfume. Então, é uma expressão que vai apenas apresentar as sensações que podem ser captadas pelos sentidos. Então, sinestesia é esta a figura de linguagem que tem esta representação. A próxima figura de linguagem é o polissíndeto. Esta palavra nos lembra o nosso estudo de conjunções, onde nós aprendemos que a palavra conjunção significa síndeto. São palavras sinônimas. Então, a partir daí, a gente deduz, o significado de polissíndeto. Poli, vários, síndeto, conjunção. Mas aqui no caso, este vários se refere à repetição de uma única conjunção. Isto é possível numa poesia, num poema, numa música, jamais num texto formal. Porém, num texto poético em que cabe várias possibilidades de sentido e de construção, a repetição de conjunções não é um erro, mas um efeito. Observe o exemplo. Ele planta e colhe e mata e vive e morre e come. A repetição do conectivo i em cada uma destas orações servem para dar ideia de insistência, de intensidade, de o quanto essas ações ocorrem de maneira intensa. Então, desta forma, você percebe
que os conectivos eles vão marcando cada oração deste verso. Uma outra figura agora é o paradoxo. O paradoxo significa uma contradição, um impasse. Ele apresenta uma diversidade nas ações e que nas poesias, nos poemas e nas músicas tem um propósito, né? Mostrar mesmo o contraste ou conflito entre os sentimentos. Tem uma música que pode representar muito bem isto. É uma música cantada por Renato Russo, do Legião Urbana, em que ele traz alguns versos, né, de Camões, logo nas suas primeiras estrofes, dizendo bem assim: é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Então, nestas passagens, a gente percebe o paradoxo, a contradição. Doer e não se sentir, contentamento e descontente. Perceberam a oposição? É neste sentido que se constitui o paradoxo. A metáfora, esta é uma figura de linguagem muito conhecida, né, por vocês, porque boa parte das poesias se caracteriza pela presença da metáfora. A metáfora é uma comparação, né, que se faz sem a necessidade de utilizar a conjunção como. Ela funciona, ela se apresenta basicamente em orações afirmativas em que você utiliza um elemento real e um elemento irreal. Lembram que na chamada eu disse para vocês que vou chamar minha produção de sereia? Ali eu já estou usando uma metáfora. Olha aqui o exemplo que eu trouxe para apresentar. Ela é uma sereia. Então a palavra ela e sereia, né, estão sendo utilizadas metaforicamente. É como se eu dissesse, ela é como se fosse uma sereia. Então, uma metáfora, portanto. E no segundo exemplo, vou revelar algo para vocês. Nós somos unha e carne. Então, estas expressões, unha e carne, constituem a metáfora. Porque se diz, é como se nós fôssemos unha e carne juntinhas. Então, a metáfora se constitui neste sentido. Comparação, sem precisar utilizar a palavra como. Por fim, a catacrese, que é uma figura de linguagem também bastante singular, né? É fato que às vezes, para a gente se referir ou nomear determinados termos, nós utilizamos de nomeações que se referem à parte do corpo de animais ou de pessoas. Quando nós dizemos desta forma, é um pé de mesa, um braço de cadeira, a asa da xícara, né? Nós vamos utilizando elementos de um corpo humano ou de outro animal para designar uma determinada parte de um objeto, de um elemento, enfim. Observa o exemplo que está aqui destacado. Chegamos ao pé da montanha. Então a palavra pé, o que designa, né, parte do corpo de um ser humano e de um animal, e eu estou utilizando para me referir como se fosse chegou ao pé da montanha, significa que você chegou no início dela, né? Que o pé é a base, mas figuradamente nós dizemos chegamos ao pé da montanha. Então, nós conseguimos fazer uma revisão destas figuras de linguagem e eu acredito que nós vamos passar para o nosso próximo passo, que é a resolução de questões com poesia, e agora sim você vai entender o que é que a questão quer dizer com cada uma destas figuras de linguagem que eu apresentei. Tudo bem? Então vamos lá. O convite então foi feito. A partir de agora nós vamos analisar uma questão em que uma poesia, e de novo, viu? Vinícius de Moraes, né? O grande poeta vai nos acompanhar mais uma vez. Então, numa poesia dele, ou um fragmento, está ali apresentada uma questão em que as figuras de linguagem se fazem presentes em cada uma das alternativas. Então, é um excelente momento para a gente conjugar informação e conhecimento. Tá? Então, vamos analisar seguindo aquele passo a passo que eu dei. A poesia se apresenta, você capta os substantivos repetidos,
os adjetivos que ali estiverem e só depois a gente parte para a análise do enunciado, a fim de que a gente possa responder corretamente e somente o que nos foi requisitado. É atenção e disciplina. Vamos ver agora. Vamos então à leitura da poesia. Vinícius de Moraes, O Olhar para Trás. Nem surgisse um olhar de piedade ou de amor, nem houvesse uma branca mão que apaziguasse minha fronte palpitante. Eu estaria sempre como um círio queimando para o céu a minha fatalidade. Sobre o cadáver ainda morno desse passado adolescente. E o olhar estaria ansioso, esperando, e a cabeça ao sabor da mágoa balançado, e o coração fugindo e o coração voltando, e os minutos passando e os minutos passando. Beleza, não é? Vinícius de Moraes foi um dos mais importantes poetas e compositores brasileiros de todos os tempos. Para além de seu papel como precursor da bossa nova, escreveu vários poemas, entre eles este que eu acabei de ler, O Olhar para Trás. Cabe então vocês destacarem as palavras que se repetiram, os substantivos que se repetiram, alguns verbos que foram se repetindo também, né, para que vocês possam identificar qual a ideia principal que aí tem e o que é que estas palavras têm a ver com esse título, O Olhar para Trás. O que é que isso representa? Então, leram, me acompanharam nesta leitura, agora nós vamos à questão. Olha o enunciado. A figura de linguagem predominante nos versos em negrito é... Nós temos condições agora de responder, porque vocês acabaram de ter uma revisão sobre as figuras de linguagem, né? Todas mostradas há pouco, catacrese, polissíndeto. Então viram que não tem nenhum discurso inocente. Se eu expliquei antes as figuras de linguagem, é porque as questões nos cobram agora, né? Então vamos lá. A sinestesia, manifestada pela interação, pela referência à interação dos sentidos, visão e coração no momento de espera. O polissíndeto, caracterizado pela repetição da conjunção coordenada aditiva e para conotar já a intensidade da crescente sensação de ansiedade contraditória do ato de esperar. O paradoxo, expresso pela contradição das ações manifestadas pelos verbos no gerúndio. A metáfora, expressa pela analogia entre o ato de esperar e o ato de balançar. Catacrese, ao atribuir nomes a algo que não possuem um nome específico, fazendo referência a outras coisas e objetos. Então, nós acabamos de estudar as figuras de linguagem. Seriam vocês, neste momento, capazes de dizer qual destas alternativas está correta? Mas tomando cuidado. Pode ser que nesta poesia vocês reconheçam muitas destas figuras de linguagem, mas o enunciado pediu que você marcasse qual é a figura de linguagem predominante, e não em toda ela, mas apenas naquela em que aqueles versos estão em negrito. E o olhar estaria ansioso esperando, e a cabeça ao sabor da mágoa balançando, e o coração fugindo, e o coração voltando, e os minutos passando e os minutos passando. Então, que figura de linguagem é que predominou mais? Eu vou apenas provocar, né, a análise, mas esta resposta eu não vou dar agora, tá? No final do vídeo eu vou dizer a resposta de cada uma das questões que forem apresentadas aqui, que é o tempo que vocês pensam e respondem. Está certo? Então, o tempinho foi dado e nós vamos passar para um outro tipo de questão e desta vez é a charge, porque este foi o nosso compromisso. Vamos ver então?
Eis aqui a charge, tirei em quadrinho que eu comentei no vídeo anterior. Né? É o tipo de questão muito apresentada pela Consultec em provas do Enem. A IBFC agora também está se apossando deste tipo de gênero textual e outras bancas. Então, sem dúvida nenhuma, é um gênero textual que a gente precisa dar conta. Vocês estão lembrados que eu falei que este gênero prima pela ironia e que nós precisamos observar a cena, o ambiente, a expressão facial dos personagens, as palavras, né, que são as falas deles, mas não só isto, os sinais de pontuação. Então vamos lá. Ideologia e internet. Número 1. Nova ética. Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor. Eu sou profissional. 2. Novas oportunidades. Meme, eu cobro X. Textão, eu cobro Y. Nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. Então vocês percebem que é um texto que apresenta uma crítica social e o universo vocês já sabem qual é. É a internet. A crítica é com relação a isto. Então preste atenção aos personagens, às perguntas que eles fazem e o sentido que cada uma destas falas representam aqui. Estão preparados? Então vamos ao enunciado da questão. A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a... Então, olha a análise, você já sabe que o termo principal é internet. O que se quer sobre ela é a crítica, e não é qualquer crítica, é a principal que está sendo falado aí. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a... Então está se criticando a criação de memes, a ampliação da blogosfera, quer dizer, o mundo dos blogs, a supremacia das ideias cibernéticas, a comercialização de pontos de vista ou a banalização do comércio eletrônico. É uma questão para se pensar. Se vocês levarem em consideração o que eu expliquei no vídeo anterior e neste também, acredito que vocês possam amadurecer a escolha pela alternativa adequada para uma questão como esta. Vou dar um tempinho, vou ali, mas já volto para a gente falar das respostas. Olha eu aqui de volta, já dei um tempinho para vocês pensarem. Enquanto isso, eu fiquei conversando aqui com a minha produção, ou seja, a sereia, né, discutindo qual seria a alternativa correta de cada uma destas questões. Ela tem um palpite, mas é claro que a sereia não vai dizer, porque ela deixou isto para mim, deixou para mim esta missão de checar com vocês qual a resposta correta. Na primeira, onde apresenta o texto de Vinícius de Moraes, a figura de linguagem, né, que aparece ali de maneira predominante é o polissíndeto. Aquela figura de linguagem que eu expliquei para vocês. Perceberam que a conjunção I surgiu de maneira insistente e repetida naquela estrofe em negrito? Pois é, havia ali outras figuras de linguagem, porém o que predominou foi o polissíndeto, e isto tem uma razão, é para dar um significado de insistência, de destaque, de ênfase a todas aquelas ações que foram apresentadas ali. Então, que tal dar uma olhada com mais atenção para esta estrofe que está em negrito e confirmar que a resposta correta é a número 2. Nós combinamos na resposta? Vejamos então com relação à charge. Vocês leram cada passagem daquele quadrinho e neles a palavra como cobro, preço, está pela hora da morte, aquelas expressões todas, elas denotam a
comercialização do ponto de vista, né? Que na internet põe-se em último lugar a ética, a questão das possibilidades. Então pode-se ter mais likes, pode-se ter mais curtidas, pode-se ser induzido ou se pode induzir as pessoas a adotarem esta ou aquela opinião, a depender de quem pode pagar. Então, por esta razão, alternativa D, na segunda questão. Gostaram, turma, da análise que nós fizemos? Eu tive um cuidado de hoje fazer uma explicação mais demorada. Geralmente eu passo aqui mais rapidinho, mas eu acredito que a análise de questão é o cerne da prova para concurso. O que o concurseiro precisa é que alguém nos explique como é que ele vai interpretar e escolher corretamente cada uma das alternativas. Eu vou fazer isso também de uma próxima vez, mas eu vou guardar como surpresa qual será o nosso próximo conteúdo. Se vocês quiserem saber, continue nos acompanhando, continua se inscrevendo, compartilhando com seus amigos concurseiros. Afinal de contas, não esqueçam, viu? Sonegar informação é crime. Continuem compartilhando com seus colegas, continuem colocando aqui comentários e sugestões, tá certo? Então, se gostaram, dá um like aí. E até a próxima. Vou saindo.